Bom dia pessoal, aqui é o Matheus do Estratégia Concursos e do Mojito FCC. E agora são 7 alguma coisa da manhã, não sei exatamente, 8 horas, sei lá que horas são. Eu acordei, eram umas 6 horas, 5 e pouco, eu não sei exatamente também. E o certo é que eu fui dar uma corridinha ali no Parque de Cuiabá. Se você me segue lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui, vai estar aparecendo aqui agora, aparece aí, agora a edição, vamos lá. Se você me segue no meu Instagram, você viu que eu estava no parque desde as 7 horas da manhã, mais ou menos. E alguém pode ter pensado assim, nossa, que saco correr 7 horas da manhã do domingo. E eu também pensei a mesma coisa, que saco correr 7 horas da manhã do domingo. É um porre correr 7 horas da manhã, principalmente do domingo. Mas a questão é a seguinte, existe um insight por trás disso que eu vou falar pra você agora que vai te ajudar muito no mundo dos concursos. Que é, se alguém diz pra você que não tem tempo pra fazer alguma coisa, na verdade ela tá querendo dizer que isso não é prioridade pra ela. É isso que ela tá querendo dizer, que isso não é prioridade. E alguém pode estar dizendo assim agora, mas que mentira, porque eu tenho 3 filhos e eu tenho que trabalhar e tudo mais e tal, e é por isso que eu não faço academia, é por isso que eu não estudo pra concurso, é por isso que eu sei lá o que você não faz o que você queria fazer. E você tá certa, e essa sua fala corrobora mais uma vez com aquilo que eu estou dizendo, que na verdade, a sua prioridade para você são seus filhos, a sua prioridade para você é o seu trabalho e tá tudo bem quanto a isso, porque o seu trabalho é o que paga as suas contas. E se você não trabalhar, você não vive, você não come, você precisa pagar suas contas. Então, antes de tudo, a gente precisa viver, comer e a gente precisa do nosso trabalho. E a gente precisa dar atenção para nossa família e isso é prioridade para você. Então, o que é mais prioritário para você, você arranja tempo para fazer de um jeito ou de outro. E o que é menos prioridade, você vai deixando de lado. Só que existe um grande problema. Se você estuda para concurso, você precisa ter prioridade quanto aos concursos, você precisa achar um tempo para estudar para concurso. E eu percebi um insight, isso eu percebi quando na verdade eu namorava e eu tinha combinado com minha ex-namorada que a gente ia fazer uma viagem, porque fazia muito tempo que a gente não viajava e estava chegando o carnaval e a gente ia fazer uma viagem. E aí o que aconteceu foi que no meio desse caminho, no meio entre o tempo que a gente tinha decidido e chegar ao carnaval, saiu o edital do TRT-23, esse TRT que eu tô aqui hoje. E eu falei pra ela, olha, não vai dar pra gente viajar, porque infelizmente eu vou ter que estudar muito, porque meus pais tinham investido uma grana naquela passagem e enfim, depois eu vou contar melhor a minha história. E eu não queria decepcioná-los, eu queria estudar muito aquele período, eu sabia que o carnaval seria decisivo quanto a isso. Eu falei, olha, não vai dar pra gente viajar. E aí o certo é que a gente foi lá pra casa, que minha casa fica meio afastada lá de Fortaleza, e aí ela ficou lá em casa esse tempo, e pensa bem, era muito chato ela ficar lá em casa e ficar, tipo, eu estudando e ela lá em casa, conversando com meu pai, com meus irmãos, e tudo mais e tal, e eu sem dar atenção pra ela. Então o que eu descobri? O que eu fiz pra tentar driblar isso? Eu comecei a acordar cada vez mais cedo, comecei a acordar, tipo, sei lá, 3h30, 4 horas da manhã. Eu acho que nem era isso, às vezes na época que eu acordava era 3 horas e por aí assim. E quem me segue há muito tempo lá no meu Instagram sabe. Eu postava essas fotos, enfim, tem alguns vídeos. Eu acho que vou deixar aqui também uma foto, eu acordando e era, na verdade, eu bati a foto na hora que eu tava começando a estudar, que era, sei lá, umas 5h30, às vezes 5 horas da manhã. E o certo é que eu comecei a ver o quanto eu conseguia fazer quando eu acordava antes. Por que eu fiz isso? Porque ela acordava mais tarde, ela acordava, sei lá, meio-dia e pouco, e quando eu acordava 3h30 da manhã, eu conseguia estudar de 3h30 até o meio-dia e fazer, sei lá, umas 5 horas, 6 horas, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, dependendo de que horas eu exatamente começasse. E o certo é que quando ela acordava 12h30, 1h, eu já tinha terminado muito do que eu precisava estudar, então eu almoçava com ela, depois estudava mais 1, 2 horas no máximo, e aí tinha um tempo tudo pra ela, pra gente ficar junto. E o que acontece? Eu comecei a ver que eu conseguia fazer mais horas do meu dia se eu fizesse isso. Eu comecei a ver que eu conseguia estudar com mais qualidade naquele momento, porque eu não tinha tomado decisões ainda, eu não tinha gastado a minha energia ainda, eu simplesmente acordava e ia estudar. Eu procrastinava menos porque as pessoas, o mundo não precisava de mim naquele momento. E aí o que acontece é que eu comecei a aplicar isso para outros pontos da minha vida também, não só para o estudo. E hoje vocês veem que eu acordo muito cedo também e eu tento colocar a coisa mais importante do meu dia primeiro, porque fica com esse insight, vai aparecer aqui também, eu espero que apareça, não sei se eu vou conseguir fazer isso na edição, mas o certo é que prioridade pressupõe primeiro. Então se você tem alguma prioridade na sua vida, se a sua prioridade é estudar, comece a colocar o estudo em
primeiro lugar. E aí você vai me dizer assim, mas eu não consigo fazer isso porque eu saio para trabalhar muito cedo, 6 horas da manhã, acorda 4. Ah, mas eu não consigo acordar 4 horas porque... Tenta. Começa a tentar fazer isso. Ah, mas se eu acordar 4 horas eu vou dormir 4 horas por dia. Não, você vai dormir mais cedo. Tem um vídeo aqui que eu vou deixar aqui no card aparecendo, como acordar às 5 horas da manhã todos os dias, para quem nunca consegue. Mas o 5 AM Club não é muito mais do que acordar às 5 horas da manhã. O 5 AM Club é colocar as suas prioridades primeiro e não depois do seu dia. Porque quando você coloca as suas prioridades para depois, elas não são mais prioridades, porque o dia já está precisando de você, o mundo já está precisando de você, você já arranjou uma conta para pagar no banco, você já arranjou um supermercado para fazer, você já arranjou um monte de coisa para você fazer, além de estudar, ou além de ir para sua academia, ou além de fazer, enfim, o que você tem que fazer. Quantas vezes já não aconteceu com você de colocar alguma coisa para fazer e depois do seu trabalho e falhar? Por quê? Porque você, até a sua força de vontade já está diminuída, porque você já tomou muitas decisões. Então começa a colocar as suas prioridades para antes. Se a sua prioridade é estudar, coloca a sua prioridade para antes. E como eu estou te dizendo, não é a questão de que horas você tem que sair para trabalhar, não é a questão de que horas você tem que sair para fazer as suas coisas, é a questão de que horas você dorme, porque você não tem que dormir na hora que todo mundo dorme, sei lá, tipo 1 hora da manhã, 12 horas da noite. Você tem que dormir na hora que é bom pra você. Se você conseguir dormir às 7 da noite e, sei lá, acordar 3 da manhã, você consegue, mesmo que você tenha que sair 5 horas para trabalhar, já matar 2 horas do seu dia. E olha aí como o seu dia fica muito melhor depois, porque você pensa assim, nossa, sei lá, se eu tenho uma meta de estudar 3 horas por dia, eu consigo estudar 2 horas antes do meu trabalho e aí eu jogo só 1 hora para depois. E isso é muito, muito, muito bacana. Então entende isso, coloca isso na sua rotina, coloca isso na sua vida. Prioridade pressupõe primeiro. Então sempre que você tiver alguma prioridade, assim como eu estou tendo uma prioridade com a minha saúde nesse atual momento, que não foi a minha prioridade na época dos concursos, não adianta eu dizer aqui, chegar para você e dizer, nossa, foi a minha prioridade, falar como se fosse a coisa mais importante para mim e fazer como se eu fosse aquele concurseiro super descolado e super equilibrado que conseguia fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Não era a minha prioridade naquele momento. E assim, não estou dizendo que isso não é importante. Nos momentos em que eu aliei a atividade física a estudar, foram momentos onde eu rendi muito, muito, muito top, e eu recomendo muito que você faça. Mas eu não vou dizer aqui alguma coisa que eu não apliquei. Naquele momento não era prioridade para mim, eu não fiz aquilo. Mas se você tem uma prioridade na sua vida, se a sua prioridade na vida é estudar, coloque estudar como primeiro, porque as chances de você falhar são muito menores. Isso reduz a sua taxa de falha, isso reduz a taxa de que o mundo precise de você, isso reduz a taxa de que você procrastine mais para estudar, porque a sua força de vontade ainda está lá em cima, você não tomou decisões, você ainda não desgastou a sua mente e você tem a sua mente fresca, preparada para começar o dia e jogar o máximo de força possível naquele seu objetivo, beleza? Tamo junto. Se você gostou dessa dica, se você gostou desse vídeo aqui, se inscreve aqui nesse canal. Tem dica nova todo dia, tem vídeo novo todo dia aqui nesse canal. Tamo junto. Se inscreve, curte, compartilha. Vai me seguir no Instagram, no MojitoFCC, que tem muitas dicas para tribunais, para concursos em geral e tudo mais e tal. Tamo junto. Até a próxima. Valeu, falou e tchau.